Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que o Espírito Santificador, o defensor que nos é dado pelo Pai e o Filho, esteja no seu coração. Abra os nossos corações para acolher cada vez mais a vontade de Deus. Convido você a ficar aqui, acompanhar a reflexão neste dia em que Jesus nos fala, continua a nos falar e a nos prometer o Espírito Santo, aquele que vai revelar a plenitude da verdade de Deus para nós, seus discípulos e discípulas. Vamos acolher o Evangelho, certos de que é palavra de vida para as nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 16, de 12 a 15. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua no seu discurso a falar para os seus discípulos sobre essa experiência que ele fará de se distanciar deles, mas uma distância que não é ausência, porque Jesus vai ficar com os discípulos. A sua onipresença, que é própria da sua divindade, permitirá que ele, indo, permaneça. Que ele, voltando para o Pai, permaneça junto aos seus discípulos, aos seus amigos. Essa é a ação da onipresença de Deus. Um Deus que pode estar em todos os lugares e que está sempre transmitindo aonde se encontra o melhor para os seus. E é interessante, querido irmão, querida irmã, que nesse caminho Jesus ele vai garantir algumas coisas muito importantes para nós. E uma das garantias mais importantes que ele nos dá no evangelho que nós ouvimos hoje, mas também no de ontem, e várias outras passagens que nós vamos escutar nesses dias, é que ele não nos deixará órfãos, mas ele nos concederá a graça da sua presença. E essa presença que nos vem justamente pela ação do Espírito Santo de Deus. O defensor, o paráclito, o Espírito da verdade, como Jesus chama o Espírito Santo, vai dar a continuidade da missão de Jesus no nosso meio. Vai fazer com que aquilo que Jesus iniciou possa ter continuidade nas nossas vidas através da ação do seu Espírito. E essa ação do Espírito tão forte dentro de nós vai possibilitar que, cheios dele, nós também sejamos promotores desta continuidade da missão de Jesus. Ele continuará agindo através de nós, por meio de nós, onde nós nos encontramos. É uma graça que nos é concedida pelo próprio Senhor. A graça, em primeiro lugar, da sua presença, a graça da vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E graça belíssima do amor misericordioso de Deus, a possibilidade de nós, que somos seus seguidores e seguidoras, sermos presença dele onde nós nos encontramos. Ele se fazer presente a partir e através de nós é uma graça muito grande que ele concede à nossa humanidade. Aí, querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje, alguns elementos importantes a serem refletidos, a serem ressaltados. Primeiro, eu gostaria de falar sobre esta experiência que se faz de um encontro com o Senhor, que ele é progressivo. Jesus vai dizer isso no Evangelho, quando ele diz assim: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de compreender agora. Olha, Jesus tem muito para nos dizer, ele quer se revelar totalmente a nós. Porém,
a nossa compreensão, a nossa possibilidade de acolhida da verdade de Deus, ela precisa passar por uma progressividade. Ela é progressiva, ela é paulatina. E isso é muito importante que nós tenhamos em vista, porque quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor, mais nós vamos conhecendo a Ele mais, vamos aprofundando na verdade do seu amor e devemos também aprofundar na busca de estar cada vez mais perto dele. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais conhecemos a vontade dele, mais a gente deveria nos tornar próximo a ele e deixar ele penetrar cada vez mais a nossa vida. Isso nos ajuda também a termos paciência com as pessoas, porque muitas vezes alguém faz a experiência de uma conversão, um aproximar-se mais do caminho de Deus, do caminho de Cristo, e muitas vezes a gente pode querer exigir da pessoa que está iniciando um procedimento, uma atitude que já é uma atitude de alguém que já caminhou muito com o Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão a gente se torna pessoas injustas e, às vezes, nessa nosso afã de exigir que a pessoa ela tenha procedimentos que são próprios de quem já caminha há muito tempo com o Senhor, a gente impossibilitar a pessoa de fazer um caminho como deve ser, um caminho progressivo para poder crescer na fé. Ninguém nasce de uma hora para outra pronto nesse caminho. Ele vai acontecendo. É no caminho que nós vamos aprofundando o nosso segmento, que vamos aprofundando a nossa aproximação, a nossa experiência com o Senhor. Temos que ter misericórdia com nós mesmos para poder lembrar que é cada dia que esse aprofundamento vai fazer, e isso nos deve levar também a ter misericórdia com as outras pessoas, paciência, assim como Deus tem paciência com cada um de nós, porque esse caminho com o Senhor, ele é progressivo, ele se faz passo a passo, e nós devemos respeitar estes passos que o Senhor vai fazendo. E aí, somos chamados, querido irmão, querida irmã, a fazer a experiência de acolher a cada dia a vontade do Senhor, de abrir-nos para a grande verdade que Ele nos quer revelar e certos de que Deus ele quer se revelar totalmente a nós, nunca acharmos que estamos prontos ou que já sabemos tudo, porque sempre teremos a saber, sempre teremos a aprender de Deus, porque Ele é totalidade do saber, totalidade do ser. Então nós devemos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento dele. E o conhecimento dele pleno vai se dar quando fizermos plena comunhão com ele, quando estivermos inteiramente unidos a ele, de tal forma que ele e nós fizermos a experiência de sermos um só ser. Que a graça de Deus nos conceda essa possibilidade de um dia experimentar essa total unidade com o Senhor. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com você. Fica com Deus, um abraço forte.